dos documentos católicos, depois vocês podem falar melhor. Na verdade, a Igreja Católica ela transfere para um homem algo que a Bíblia atribui à palavra de Deus, ao Espírito Santo, à Igreja como corpo, né? Somos parte do corpo de Cristo, nunca um monarca absoluto. Todo esse anacronismo, essa divisão que vocês colocam, né, sobre Pedro nunca declarou isso na Bíblia. Isso é algo que foi criado a posteriori. O judaísmo é a mãe, como os católicos dizem, do protestantismo. Então, o evangelho é um lifestyle, um estilo de vida. A igreja é de Cristo. A igreja não é de Pedro, a igreja não é de Maria, a igreja não é do Papa, a igreja não é do pastor. Nós somos a religião do livro e não das pessoas. Bom, irmãos, aqui é o Católico Bezed mais uma vez. Hoje irei reagir àquele debate dos 3 católicos contra os 3 protestantes, principalmente alguns argumentos onde o pastor Israel e o pastor Godoy, eles citam algo que não parece cristão, ao meu ver, pois parece mais uma forma de islamismo. Veja bem, é um pouco estranho o cara falar que a religião dele não é a religião do homem, mas do livro. É um pouco estranho falar que a Igreja Católica coloca a Igreja acima das Escrituras, logo coloca a Igreja acima de Jesus Cristo. É um pouco estranho porque parece que eles confundem Jesus Cristo, Palavra de Deus, com Bíblia, Escritura. Parece que eles cultuam a Bíblia ao mesmo tempo que cultua Jesus, colocando a Bíblia no lugar de Jesus, ou Jesus no lugar da Bíblia, ou então fazendo uma simbiose entre Jesus Cristo e Sagradas Escrituras. Bom, isso já foi abordado em alguns vídeos meus, citando sobre a bibliolatria, coisas que muitos protestantes, e eu já vi nas minhas redes sociais, nos comentários de muitos protestantes, dizer que adoram, dizer explicitamente que adora as Escrituras. E eu perguntar o porquê, porque ela é a palavra de Deus, como está escrito aonde? Nas Escrituras. Ou seja, eles confundem verbo, palavra de Deus, com Escrituras. Mas vemos que as Escrituras, elas dão testemunho de Jesus. Bom, abordaremos mais sobre alguns versículos, sobre o que a igreja ensina ao decorrer do vídeo. Então, todos atentos. Vamos aqui para o Catecismo da Igreja Católica, onde vai dizer no parágrafo 76 sobre a pregação apostólica. A transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de 2 maneiras. Oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Ou seja, oralmente é tudo aquilo que eles ensinaram falando e ensinando com exemplos. Como vai dizer lá São Tiago, mostre sua fé que eu mostro as minhas obras. Então, o que os apóstolos faziam era tudo infalível? Bom, se fosse para ensinar, sim, era infalível. O apóstolo não podia ensinar heresias, mas eles poderiam pecar? Poderia, porque infabilidade não é impecabilidade. Por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Veja que aqui não está dizendo que somente o que está escrito que vale, ou que somente o que é da tradição oral que vale. Não, ambos se completam, ambos andam junto. Continuada na sucessão apostólica, parágrafo 77, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Veja bem que, entre Sagradas Escrituras e tradição oral, ambas têm o mesmo nível de dignidade,
mas a igreja, ela meio que, não é que ela coloca as escrituras acima, mas é um meio em que a igreja vai optar pelas Sagradas Escrituras, pois é um modo que os cristãos leigos têm de manifestar sua fé com mais clareza, pois a tradição oral, ela vem principalmente, ela é guardada principalmente pelos bispos, pois o papel do bispo é isto, guardar a fé e confirmar os seus irmãos. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo em que crê. O ensinamento dos Santos Padres testemunham a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da igreja crente e orante. Veja bem, uma coisa para deixar explícito é que tradição apostólica não significa somente tradição oral. Tradição apostólica é tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, seja elas em suas vidas, seja ela em suas palavras, ou seja elas em seus livros escritos. Então, quando ouvir falar tradição apostólica, é tradição oral, tradição escrita. Agora, como que se vai ensinar essa tradição apostólica? Bom, aí vai vir os dois meios, a tradição oral e a tradição escrita, que é o cânon bíblico. No parágrafo 80 vai dizer o seguinte: uma fonte comum. A tradição e as Sagradas Escrituras estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois provindo ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tende para o mesmo fim. Tanto uma como outra torna presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com seus todos os dias até o fim dos tempos. Bom, veja bem que a fonte da tradição apostólica não é somente a fé dos apóstolos em algo abstrato, em algo que eles tiraram de suas cabeças. A fonte dessa tradição apostólica é Jesus Cristo. Por isso que é errado falar, somos a religião do livro. Religião do livro é o Islã, porque é baseado somente naquele livro que eles tiveram a sua revelação. A gente tem a nossa revelação na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que mostra quem é o Pai, é Ele que dá a plenitude da fé. Por isso que um judeu, quando se torna católico, ele não se converte, ele tem a plenitude da fé, porque aí ele sim reconhece a Deus verdadeiramente. Então, a nossa fé é a fé na pessoa de Cristo, é na fé na divindade de Cristo, é fé em Cristo. O livro, a tradição oral, os apóstolos, é tudo uma forma de manifestar, uma forma de testemunhar aquele que veio aqui na Terra. No parágrafo 81 vai dizer: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, por ser redigida sobre a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conserve, exponha e difunda. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas as transmissões e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Isso aqui é interessante até apontar uma coisa. Protestantes falam que a gente adora os santos. Mas eu volto à pergunta: protestante, você adora a Bíblia? Se sim, você está colocando divindade em um livro. Se não, ou você rejeita ela completamente, coisa que vocês não fazem. Então, se vocês não rejeitam as Escrituras, mas também não adoram as Escrituras, mas vocês reconhecem que ela tem
um papel muito importante, que ela não é um livro comum, então vocês a veneram. Então vocês veneram as Sagradas Escrituras. No capítulo 113 vai dizer: lê a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira, consoante a um adágio dos padres. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual das Escrituras, segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à igreja. Então veja bem que não podemos interpretar as Escrituras fora da tradição. Qual tradição? Tradição apostólica. Do mesmo modo que não podemos interpretar falas de santos padres, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, Santo Agostinho e os demais, fora da tradição da igreja. Qual tradição? Tradição apostólica. Porque veja bem, a igreja é a detentora da verdade. Ela que é a intérprete final. Então, quando vemos, por exemplo, protestante pegando tal pai da igreja que falava tal coisa, bom, cabe à igreja interpretar se aquilo é ortodoxo ou heterodoxo. E como que ela vai interpretar isso? À luz do Sagrado Magistério, que é ele que guarda a verdadeira interpretação da tradição apostólica. Então, por exemplo, se o protestante chegar e falar: olha, veja bem, Santo Inácio de Antioquia pregava tal coisa, e vocês hoje não pregam isso. Bom, Santo Inácio de Antioquia, ele trouxe uma coisa que ele entendeu, e entendeu erroneamente. Como eu disse no começo do vídeo, existem duas formas de heresia. Heresia formal, que é quando a pessoa conhece a verdade e a nega, e a heresia material, que é quando a pessoa fala uma heresia, mas como ela não foi dogmatizada ou anatematizada, essa heresia não cai sobre ele como um pecado horrível de anátema, mas sim como uma heresia material, onde ele meio que não teve culpa, mas por ser humano e não ser onisciente, onipotente e onipresente como Deus, ele acabou aderindo a tal heresia, que até então não era anatematizada. Bom, saindo da tradição apostólica, vamos para o fruto dessa tradição apostólica, que é as Escrituras. Por que eu digo que as Escrituras é um fruto da tradição apostólica? Bom, as Escrituras é um fruto da igreja, porque a igreja veio antes das Escrituras. O protestante pode até dizer: então quer dizer que a igreja ela é mais velha que o Antigo Testamento? Bom, primeiro temos que saber o que é a igreja. Igreja seria templos? Não, igreja não é templo. A igreja é o quê? É o conjunto de pessoas que são cristãs, que são pessoas que acreditam em Deus. Então, sabendo disso, quem seria os verdadeiros herdeiros do céu? Bom, nós cristãos. Os judeus do Antigo Testamento, eles eram da Antiga Aliança. Significa que essa Antiga Aliança é herética? Não, essa aliança é uma aliança com Deus. Então, se eu ou você, que se diz cristão, vivesse no tempo do Antigo Testamento, nós iríamos seguir a Antiga Aliança e está tudo bem, era o certo. Então, a igreja, ela de certo modo, começa já com os judeus, pois eles estavam em comunhão com Deus. E a igreja é o corpo de Cristo, e Jesus é Deus. Então, a igreja já começa no Antigo Testamento, e ela é oficializada no Novo Testamento com a nova aliança, que é no sangue de Cristo. Agora vamos partindo aqui para as Escrituras. No livro de Mateus, no capítulo 16, eu vou ler esse versículo que foi bastante utilizado no debate com os católicos versus protestantes, que é aquele famoso capítulo de Mateus 16. E chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram,
Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizes que eu sou? Bom, veja bem que os apóstolos demais, eles dizem o que os outros disseram, que tal pessoa era o Filho de Deus, era o Messias, mas veja bem, isso aqui não é doutrina da igreja, não é doutrina de Deus. Isso aí era o que o povo achava, e o povo não é infalível. Mas daí vem o Papa, São Pedro, e ele confirma os irmãos na fé. Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e os que desligares na terra será desligado do céu. Então veja bem, Deus ele dá autoridade a Pedro. Pedro ele proclama uma verdade de fé e confirma os seus irmãos na fé. Mas veja bem, isso não veio de Pedro, porque Pedro é um homem. Pedro, ele na pessoa de Papa, ele confirma os seus irmãos. Ou seja, ele meio que foi ex-cátedra aqui. E sendo infalível nesse momento, confirmando os seus irmãos na fé, não foi o seu intelecto, não foi sua inteligência, mas foi aquilo que Deus revelou para ele. Do mesmo modo, o Papa. Os protestantes no debate estavam falando: por que o Papa ele não anatematiza logo as orações em línguas? Vai que os padres carismáticos ou o povo carismático estão falando uma heresia? Bom, se isso de fato foi heresia, então é uma heresia material e não formal, porque até então ninguém sabe se de fato é heresia ou não. Ainda não foi revelado por Deus. Então, quando o Papa ele fala algo ex-cátedra, não foi a sua carne que revelou isso, não é a opinião do Papa, é o que Deus proclamou. Deus fala pela boca do Papa. Um outro versículo que é bastante utilizado pelos protestantes para dizer que Jesus utilizava somente as escrituras como autoridade ou algo do tipo, e que isso significa que nós cristãos devemos seguir também esse mandamento de somente as escrituras. Veja bem, Cristo ele vai falar para os fariseus o seguinte: vós prescrutai as escrituras porque julgam ter nelas vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Veja bem, Jesus ele está falando uma coisa para os fariseus. Ele está dizendo: vós fariseus, prescrutai as escrituras porque julgais ter nelas vida eterna. Eles entendem, eles estão com a sua interpretação falando: as escrituras têm a vida eterna. Mas veja bem, olha o que Cristo vai dizer: ora, são elas que dão testemunho de mim. Então a vida eterna não está na Escritura. A vida eterna está naquilo que a Escritura está testemunhando, que é Jesus Cristo. Então, a vida eterna está em Jesus Cristo. As Escrituras, a tradição oral, é uma forma de falar o que Cristo fez aqui nessa terra. É uma forma de evangelizar. Então, colocar as Escrituras como autoridade final não é algo que está nas Escrituras até o momento. Então veja bem que no final do livro de São João, no capítulo 21, ele vai dizer: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, ou seja, o seu testemunho é infalível. Ele não está dizendo que as escrituras aqui em si é infalível, e sim o apóstolo que escreveu as escrituras é infalível. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Ou seja, teve coisas que Jesus fez que não estão escritas, mas estão aonde? Provavelmente, ou certamente, estão nessa tradição oral.
Ou vai dizer que aquilo que Jesus fez que não está escrito não vale, ou aquilo que Jesus fez e não está escrito foram erradas e não precisaram ser escritas. Bom, isso é argumento de ateu. Então, tudo que Jesus fez é válido, seja elas escritas ou faladas, seja ela testemunhada pelas escrituras ou testemunhada pela tradição oral. Veja bem que São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer no capítulo 17 do capítulo 10 do versículo 17, o seguinte: pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Veja bem que pregação aqui é algo falado, não é algo somente escrito. Pode ser que alguém leia as escrituras, mas as escrituras não é intérprete dela, como os protestantes gostam de argumentar. Bom, se as escrituras fossem de fato intérprete dela mesma, então ela traria o versículo e depois a explicação desse versículo. Não é isso que aparece. Ela traz a semente, o versículo ali. Mas tem alguém que vai interpretar isso. E quem é esse? O leitor. Mas veja bem, eu não posso chegar aqui e ler tal coisa e definir ela como dogma. Por isso que Deus deixou uma igreja infalível para que essa igreja possa compreender o que está escrito, compreender o que está sendo falado e falar: essa é a interpretação real, oficial e verdadeira. Por isso que a pregação, a fé vem pela pregação e essa pregação é pela igreja. Por que pela igreja? Bom, vamos ver mais na frente um pouco, lá no livro de Tessalonicenses, mais especificamente em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Veja: portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Então, não é somente aquilo que está escrito, mas aquilo que os apóstolos ensinaram falando e não escreveram. Existem algumas cartas aqui, alguns capítulos na carta de Coríntios, onde São Paulo afirma que vai escrever a carta. Mas cadê a carta? Não chega. Ou então que ele fala: quando eu chegar aí, eu irei ensinar. Significa que o que ele ensinou é coisa vã, que não serve para nada? Claro que não. Foram coisas infalíveis que ficaram na tradição viva, na tradição oral. E aqui está a resposta daquele último versículo que eu li. 1 Timóteo, no penúltimo versículo que eu li. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Veja bem que São Paulo está dizendo que se ele demorar a chegar, calma, tem a igreja. A igreja está aqui para ser a coluna e o sustentáculo da verdade. A igreja não vai ensinar heresias. A igreja é infalível. Então, esses foram alguns versículos onde mostra claramente que tem um intérprete por trás. Mas veja bem, se a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, vamos ver algo bastante interessante que aqui no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Veja bem que o nome do livro não é Atos das Escrituras, não é As Escrituras Infalíveis, é Atos dos Apóstolos. E isso aqui tem que ler com bastante atenção, porque em somente um momento que irá citar Escrituras. Na verdade, 2 momentos. E eu vou explicar para vocês. Começa: entretanto, havia descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidar-se segundo a norma de Moisés, não podereis salvá-los. Veja bem que aqui é a interpretação pessoal da pessoa. Ela não conferiu o que a igreja pensa, não conferiu o que os apóstolos, que eram os colunas naquele momento da igreja, pensavam sobre isso. Ele já quis mostrar que era o sabichão e já quis ensinar algo que não era autorizado.
Mas era heresia? Não era heresia formal, porque até então os apóstolos e a igreja não tinham definido tal coisa. Então, foi uma heresia material. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles. Decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, para tratar da questão. Veja bem que não foi apóstolo Paulo e Barnabé sozinhos para compreender isso. Eles precisaram se reunir. E o que a igreja faz quando tem uma controvérsia? Ora, ela se reúne aonde? No concílio. E um concílio, na maioria das vezes, é infalível quando o Papa fala: ok, isso é doutrina oficial. Despedindo afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas havia abraçado a fé, intervieram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema, tornando-se acesa a discussão. E levantou-se Pedro. Veja bem, aqui eles vão examinar o problema. Não está falando que eles foram verificar tudo que está escrito no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, ou seja, as Escrituras, é a autoridade final, a autoridade infalível. Não, a autoridade infalível é o intérprete. E quem é o intérprete? No caso aqui, os apóstolos, que eram as colunas da igreja. E Pedro disse: irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, aprovei a Deus entre vós, que por minha boca ouvisse os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós pudemos suportar. Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos da mesma forma que eles. Esse foi o discurso de São Pedro. Alguém foi contra São Pedro? Algum apóstolo? Algum fariseu que se converteu? Não. Veja o que disse. Então toda a a igreja, silenciou. Ou seja, o Papa falou, dogmatizou, acabou. No caso aqui, Pedro, onde Pedro está, é a sede da igreja. Se Pedro estava em Jerusalém, a sede naquele momento era Jerusalém. Se Pedro fosse para Antioquia, a sede era Antioquia. Se Pedro viesse para São Paulo, a sede seria em São Paulo. Porque enquanto Pedro está vivo, a sede é Pedro. Então ele dogmatizou e a igreja acatou. E passaram a ouvir Barnabé e Paulo narrando quantos sinais e prodígios Deus operará entre os gentios por meio deles. Ou seja, apóstolo Paulo, Barnabé, dois grandes homens, estavam pregando uma coisa, mas os outros demais, os fariseus e os demais que se converteram, não estavam aceitando. Mas quando Pedro fala, Deus fala pela boca de Pedro e todos aceitam. Aí vem Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. Veja bem, a igreja católica tem o líder universal, que é Pedro, mas tem o líder da diocese. Por exemplo, se o Papa vier aqui na minha diocese, que no caso é Formosa,
o líder continua sendo Dom Adair, o líder da diocese, mas o líder universal da igreja é o Papa. Então, é o mesmo caso aqui de Pedro e Tiago. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra, dizendo: Irmãos, escutai-me. Escutai-me. Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou, desde o início, escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Veja bem que Tiago diz que o que Simão Pedro disse foi algo de Deus, ou seja, como está aqui escrito, acaba de expor-nos como Deus se dignou. Com isto, concorda a palavra dos profetas, segundo o que está escrito. E aqui, depois que a discussão já termina, depois que o Papa São Pedro dogmatiza tal coisa, aí que vem a primeira fala das Escrituras, ou seja, a igreja define, a igreja interpreta com a sua tradição apostólica, com sua autoridade que Deus deu. E depois, se você quiser analisar, querer estudar, aprofundar mais sobre o tema, aí sim você pode pegar um fruto da igreja que é as Escrituras. Depois disto, voltarei, reedificarei a tenda arruinada de Davi, reconstruirei as suas ruínas e reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurarem o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas, conhecida desde sempre. Aí continua falando, aí chega mais ou menos ali no versículo 22, onde vai dizer: Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, ou seja, toda a igreja aceitou o que Pedro falou, o que Tiago depois complementa. Então, sim, a igreja é acima das Escrituras. Significa que a igreja deve ser adorada, a igreja está no lugar de Jesus? Não, porque Jesus não é livro, Jesus não é letra, Jesus é um homem, é um Deus que se fez homem, que desceu nessa terra. O Evangelho não é as Escrituras somente, não é a tradição oral somente. O Evangelho é a vida de Cristo. O Evangelho é tudo que Jesus fez e falou, é tudo que Jesus pensou, é tudo que, sei lá, Jesus quando era criança e ele brincou, aquilo é evangelho, porque aquilo é o exemplo de Jesus brincando de maneira mais santa possível. Quando Jesus estava doente, se é que ele ficou doente, aquele momento de doença dele é um momento do evangelho, porque é a maneira mais santa de você ficar doente. A morte de Jesus é um evangelho, a ressurreição, a vida, tudo que Jesus faz é evangelho. O que Jesus está fazendo no tempo de hoje é evangelho. O que o Espírito Santo faz nos dias de hoje é evangelho. O que Deus Pai faz no dia de hoje é evangelho. Por quê? Porque evangelho é Deus. Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Evangelho é o Espírito Santo, é o Pai. Então, não colocamos a Bíblia acima das Escrituras. As Escrituras estão acima da Bíblia. E sim, a igreja tem autoridade para definir o que é, o que não é. Por quê? Porque essa autoridade vem de Cristo e Cristo delegou ela aos seus, da Igreja Católica, Apostólica, Romana e suas 23 igrejas suiures. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Um vídeo extenso, porque é algo extenso, é algo que deve ser defendido com unhas e dentes, porque fazemos parte da verdadeira religião, essa religião de Deus, essa religião santa. Então, siga nós na rede social, se inscreva no canal, dê like, compartilha com aquele seu amigo protestante, com aquele seu amigo católico ou desigrejado que fala mal da igreja, ou então que está próximo de se converter, para que a graça de Deus, que a graça do Espírito Santo possa penetrar essa pessoa e que ela possa um dia seguir a igreja de Cristo.